Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para falar que desde o início da pandemia, nós estivemos chamando a atenção para que não se deixe de falar sobre a saúde mental, porque esta pode vir a ser a pior das ondas, que é a onda da doença mental. Na psiquiatria, essa onda é chamada de quarta onda da Covid, ao lado da segunda onda do contágio do vírus e de uma terceira onda dos efeitos econômicos e sociais da paralisação de atividades pela quarentena, todas concomitantes e desafiadoras. Nós estamos iniciando hoje o Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida, em meio a essa pandemia, esse momento de isolamento, essas questões econômicas, essas dificuldades todas que temos passado, e tantas outras, né, que estão surgindo como um desafio à nossa saúde física, à nossa saúde mental, e tornou-se ainda mais urgente a conscientização sobre a prevenção e o suicídio. Por tudo isso, resolvemos fazer a nossa primeira live no canal, porque devemos sim falar do suicídio. Dê um oi para nós, deixe no comentário seus nomes e de onde você nos escuta. Como sempre dizemos, queremos estar com vocês onde vocês estiverem. Compartilhe com seus amigos essa live, é super simples. Embaixo aqui das nossas imagens, você encontra a setinha de compartilhar. Clique nessa setinha, e então você vai poder escolher se você quer compartilhar através dos seus contatos do WhatsApp ou das redes sociais. O importante é que você participe conosco para que possamos dar a possibilidade que as pessoas falem sobre o suicídio. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa live, nós teremos dois momentos. Neste primeiro momento, nós vamos falar sobre dados alarmantes do suicídio, faremos a psicoeducação da depressão e a influência dos pensamentos. Apontaremos também os principais sinais da ideação suicida e, por fim, vamos fazer também um bate-papo sobre como ajudar alguém nessa condição. No segundo momento, vamos responder dúvidas que forem surgindo durante a live. Então, nós pedimos que no decorrer da live, que vocês deixem as suas dúvidas nos comentários para que nós possamos responder no final. Então, vamos lá, vamos iniciar falando do assunto propriamente dito, né? Muito boa noite a todos que estão aí nos assistindo, não apenas no Brasil, imagino, mas em qualquer lugar do mundo. Né? Você pode entrar aí no nosso canal, deixar ali o seu comentário, a sua pergunta, que nós vamos responder. Prazer estar com a Keline Dório, com a Lilian Félix. Nós estamos aqui no Brasil em 3 estados, né? Diferentes. Estou no Rio, Lili está em Minas, Keline está no Espírito Santo, e estamos juntos falando sobre esse assunto tão importante. Gente, eu quero começar falando do tamanho que é a questão do suicídio, do tamanho do problema, né? Então, vou trazer aqui alguns números, né? Mas não com a intenção de causar algum alarme, a ideia não é essa, mas para que a gente entenda o tamanho do problema do suicídio hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo. Eu diria que suicídio é um fenômeno global, né? Poderíamos até
dizer que trata-se de uma epidemia, e por que não uma pandemia? Para se ter uma ideia, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, junto aí com os programas de saúde mental, eles têm já divulgado esses dados, talvez a partir de 2016, e não tem se alterado muito, mas cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. Gente, quase 1 milhão de pessoas cometem suicídio durante um ano. Segundo a mesma organização de saúde, a Organização Mundial de Saúde, é como se a cada 40 segundos uma pessoa cometesse suicídio. Então, é por isso que a gente quer abordar, e não só... existe uma mobilização, né, que é muito bem-vinda, né, porque é um assunto muito sério. Seguindo esse raciocínio de quase 1 milhão de pessoas que morrem de suicídio, é como se a gente começasse a considerar algumas coisas. Pelos dados estatísticos, para cada caso de suicídio, existe pelo menos 26 tentativas, ou seja, suicídios não concretizados. Entende? E tínhamos, então, quase 1 milhão de pessoas passando por essa dificuldade ou cometendo suicídio. Quando nós ampliamos para as tentativas de suicídio, nós podemos chegar a 26 milhões de pessoas que cometem ou tentaram cometer suicídio durante um ano apenas. E quero acrescentar ainda mais uma informação a todos vocês, é que quando uma pessoa comete suicídio, gente, pelo menos entre 6 e 10 pessoas acabam sendo afetadas na sua saúde emocional. Existe um adoecimento emocional de pelo menos entre 6 e 10 pessoas, porque são os parentes, as pessoas mais próximas, os amigos que sofrem por isso. Né? Então, é impressionante esses números de suicídios cometidos intencionalmente, porque poderíamos considerar aquilo que falam de suicídios por acidentes, ou seja, causados, às vezes, por inserção de drogas, por abuso de medicamentos, às vezes até um uso habitual, mas que pode levar também à morte. Tá? Então, esses casos chamados suicídios por acidentes, eles ocorrem, por exemplo, quando não há evidências explícitas ou implícitas de que a pessoa tinha intenção de cometê-los, mas mesmo assim, por uso de alguma substância ou por abuso de alguma substância, a pessoa chega então ao ato de acabar com a própria vida. Outro dado importante, ainda nessa introdução, explicando sobre o tamanho do problema, é que, estatisticamente, o suicídio ele acontece 3,5 vezes mais com os homens, 3,5 vezes mais com os homens do que com as mulheres. E, curiosamente, as mulheres são aquelas que mais têm tentativas de suicídio. Talvez 3 vezes mais do que os homens, as mulheres chegam a tentar o suicídio. Mas os homens são mais efetivos e acabam cometendo este ato. E eu queria falar um pouquinho só desse motivo. Interessante, né? Pensar que as mulheres elas cometem, têm mais tentativa de suicídio, mas, de fato, porque os homens acabam cometendo o ato, ou seja, chegando à morte, causar a morte a si mesmo. E a razão de tudo isso, nós poderíamos pensar, por exemplo, que é o fato que os homens são mais fechados, nós, homens,
somos mais fechados, temos mais dificuldade de expressar as nossas emoções, não é verdade? Não sei quantos homens estão nos assistindo aí, mas levar o homem a um tratamento emocional, levar o homem a um psicólogo é sempre muito mais difícil. Então, as mulheres, elas são mais fáceis de comunicar as suas emoções. Pode ser, o homem foi criado para ser o durão, tá? Outra coisa, uma grande mudança, o homem sofre muito mais do que isso. Então, o homem sofre com a perda de emprego, a perda de status, o próprio uma traição, algo que possa causar um grande impacto, para o homem é uma fraqueza muito grande admitir aquilo, e muitos optam, então, pelo suicídio. Mas a razão principal pela qual os homens são mais eficazes não é nenhuma dessas coisas. Isso eu queria chamar a atenção para que a gente tome muito cuidado. A razão principal é que os métodos usados pelos homens são muito mais letais do que os métodos utilizados pelas mulheres. Normalmente, a mulher ela tenta se intoxicar com alguma coisa, algum medicamento, né? Mas os homens não. Os homens usam arma de fogo, usam uma corda para o enforcamento, se jogam de alguma altura e, por isso, não tem volta. E o suicídio acontece. Que coisa, né? Ainda um dado que eu queria também trazer é a questão do suicídio entre os jovens, adolescentes e jovens. Eu trabalho muito com adolescentes e jovens, e o suicídio hoje é considerado a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Tá? Em termos mundiais, o suicídio fica atrás apenas dos acidentes de trânsito, tá? Em termos mundiais. Dentro dessa faixa etária de 15 a 29, se a gente fizer um recorte e falar de adolescentes entre 15 e 19, o suicídio passa a ser a maior causa entre as meninas. Então, de 15 a 19 anos, há um número maior de meninas cometendo suicídio. Tá? E uma coisa que a gente também tem que dizer dentro desse, falando entre os jovens, né, que no Brasil, especificamente, eu falei que a maior causa são os acidentes, né, de trânsito, de carro, depois vem o suicídio, só que no Brasil tem mais uma causa, e aí pega muito mais os meninos, né? De uma maneira geral, os meninos também são vítimas de suicídios, ou melhor, de morte por violência. Então, no Brasil, especificamente, o suicídio talvez seja a terceira causa, porque ele perde por acidente e perde por crime. Uma realidade dura, realmente, do nosso país. Então, basicamente, esse é um apanhado, umas ideias para que a gente possa mensurar o tamanho do problema que nós vamos tratar durante esse mês de prevenção, esse mês de valorização da vida. Tá? O suicídio ele é muito mais comum também entre pessoas abaixo de 45 anos, porém, hoje há um índice alto de idosos acima de 75 anos também pensando em suicídio. E, dentro dessa questão toda, um dado muito triste, porque o Brasil já é o 8º país do mundo em números de suicídio. Gente, vamos prestar bastante atenção, vamos aprender com as lives, com as informações, porque a gente, conhecendo um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente pode salvar uma vida. Tá legal? Bom, muito bom. Triste ouvir todas essas estatísticas. Mas olha só, muito do que a gente vê em nosso consultório, e eu trabalhei 17 anos em UTI, onde a gente recebia nas UTIs as pessoas com tentativa de autoextermínio, e a fala delas
é sempre a seguinte: eu estava num sofrimento muito grande e eu não sabendo como fazer, o que fazer. Desculpa, gente, só um pouquinho que deu um problema aqui no meu celular. Voltei. Desculpa. O celular apagou coisas, né? Então, vamos lá. A questão é a seguinte: o que a gente escuta dos pacientes com tentativa de autoextermínio é que eles sentiam uma dor muito grande, uma tristeza muito grande, e não sabendo o que fazer para melhorar aquilo, não encontrando uma saída, a única alternativa que eles encontravam era terminar com a própria vida. Então, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela vem trabalhar de uma maneira muito intensa, porque ela mexe exatamente com os pensamentos. Como o próprio nome diz, terapia cognitivo, que é cognição comportamental. Então, o modelo cognitivo, ele vem em cima dessa premissa. Quando algo nos acontece, um evento, a gente cria um pensamento a respeito daquele evento. Dependendo do que eu pensei, eu vou ter um sentimento e então eu me comporto. Assim, diante de uma vivência difícil, onde ele tem um pensamento de que ele não consegue modificar aquilo ali, o sentimento de uma tristeza muito profunda pode fazer com que ele venha a cometer a tentativa de autoextermínio. Esse é um dos motivos que a gente precisa, sim, falar sobre o suicídio, falar sobre a depressão. Então, acolher essa pessoa é muito importante. Por isso que o nosso trabalho hoje está para poder falar com aqueles que, de repente, podem vir a ser os ajudantes daquela pessoa que está passando por essa situação. O Setembro Amarelo, às vezes algumas pessoas criticam, colocando que, mas é só no mês de setembro que tem que se prevenir a questão do suicídio? Não. Nós, da área de saúde, trabalhamos com essa questão da depressão, da prevenção aos transtornos mentais, ao suicídio, o ano inteiro. No nosso canal do YouTube, quem nos acompanha sabe que a gente posta vídeos semanais para tentar ajudar as pessoas. O setembro foi escolhido como um mês para se chamar a atenção. Dia 10 de setembro é tido como um dia mundial de prevenção à tentativa de autoextermínio, prevenção ao suicídio. Então, como no mês de outubro, as mulheres fazem mamografia o ano inteiro, mas o mês de outubro, o Outubro Rosa, vem para alertar: olha, se você não está fazendo, jogue o seu olhar para isso. E assim vem o mês de setembro. Então, voltando ao modelo cognitivo, a gente tem que trabalhar com essa pessoa essa mudança desse pensamento. E esse pensamento, mas por que uma pessoa, diante de uma situação ruim, ela tende a pensar tão catastroficamente, enquanto outra consegue achar uma outra solução? Isso vem das crenças. Aquilo que ela tem de pensamento dentro da tríade cognitiva. Uma pessoa depressiva, ela tem essa tríade cognitiva distorcida. A tríade cognitiva é a visão que eu tenho de mim mesma, a visão que eu tenho do outro e do mundo, e a visão que eu tenho do futuro. Uma pessoa depressiva, ela se enxerga a pior de todas as pessoas. Ela consegue perceber o mundo como um mundo que não está ligando para mim, e ela vê o futuro de uma forma muito catastrófica. Ela precisa ser escutada, e você pode ouvir. Eu sei, nós sabemos o quanto é difícil conviver com uma pessoa depressiva que lamenta, que reclama, que só faz tudo isso. Por isso, nesse mês de setembro, nós vamos estar publicando toda segunda e quinta, a gente vai estar postando os vídeos com orientações para essas pessoas. O que elas podem fazer para melhorar a vida delas. Nós temos no canal vários outros vídeos que também ajudam. Então, a nossa intenção é estar auxiliando você. Mais para frente, nós vamos voltar com as dicas do que você pode fazer. Mas o primeiro passo é você entender que essa pessoa que está nessa condição, ela tem um pensamento diferente de você. Ela tem uma maneira diferente de olhar para a vida. Por isso que ela precisa de uma atenção. E você pode, sim, ajudar. E nós vamos falar sobre isso. Agora é com você, Lilian. Continua aí para nós.
Olá a todos, boa noite. Estou aqui já há um tempinho com vocês, mas acompanhando, né? E agora, para dar continuidade aí à fala do Wellington, muito bem explanado, a fala da Keline, eu quero dar continuidade a esse tema tão importante, como ajudar alguém em risco de suicídio. E para isso, é preciso que vocês consigam, então, identificar esses sinais. Então, como que eu vou saber que alguém está em risco de suicídio, né? O que seria um sinal, né? Como que eu vou identificar isso no meu dia a dia, no convívio com essas pessoas? Então, uma das coisas que a gente tem que estar atento, alerta, são os comentários sobre o desejo de morte. E aí, gente, nem sempre isso vai vir de uma maneira muito incisiva. Ah, eu quero morrer. Muitas vezes isso vem de um discurso sutil, de algo um pouco mais como um desabafo, que a pessoa vai falar, ah, eu só queria sumir, eu queria desaparecer, eu queria dormir e não acordar, eu queria ser internada no hospital e ficar lá e não ter que fazer nada e não ver ninguém. Esse tipo de discurso, quando ele começa a ser repetitivo, quando isso está aliado a sintomas depressivos, como o isolamento, alterações no padrão do sono, a pessoa dorme demais, só quer dormir para poder. Isso, o sono intenso é uma válvula de escape, é uma forma de fuga. Né? Eu não quero ver a realidade, eu não quero ter que enfrentar a vida. Então, essa pessoa, quando ela dorme demais, essa falta de energia, de motivação, ou o contrário, a pessoa que perde totalmente o sono, não consegue desligar, não consegue dormir, alterações no padrão de apetite, né? Come demais, compulsivamente, sempre escolhendo coisas que tragam satisfação, né? O carboidrato, a gordura, porque essas são fontes de prazer imediato, a pessoa está com nível de prazer zero, então ela vai buscar no alimento, ou o contrário, a pessoa perde completamente o apetite, não tem vontade de comer, perde o gosto, o paladar, né? Não tem interesse mais, é uma falta de prazer, uma anedonia que a gente fala, a pessoa evita atividades que ela gostava antes. Então, todos esses são sinais de depressão, né? De que essa pessoa pode estar deprimida e que nós devemos estar atentos. Se aliado a esses sintomas surge esse discurso, né, de quero morrer, de queria sumir, de queria não ter que ver ninguém mais, não ter que resolver nenhum problema mais, eu estou muito cansada da vida, cansada de tudo, o fardo está muito pesado. Então, essas falas têm que despertar na gente um alerta. E aí, aliado a tudo isso, a gente também precisa estar atento ao contexto que essa pessoa está inserida, né? Se essa pessoa está passando aí por um momento de desemprego, de dificuldade financeira, se de repente são pessoas que vivem momentos grandes de solidão, com o idoso isso acontece muito, né? Eles se sentem abandonados, deixados de lado, e esse é um dos motivos do número de suicídios entre idosos estar aumentando, além deles não terem muita motivação mais, porque não sentem que tem muita coisa a realizar mais, que a vida está acabando, das doenças crônicas. Então, tudo isso faz com que eles percam o desejo pela vida, essa motivação pela vida e queiram desistir. Então, a solidão também é um fator que nós devemos estar atentos, né, como um fator mais complicador aí do contexto de vida da pessoa. Além disso, pessoas que passam por perdas importantes, né, um casamento que se desfaz, e para essa pessoa o casamento era um pilar, algo muito importante, né, um luto, que a pessoa perdeu alguém, e aí aquela pessoa era muito significativa, ela não consegue se ver sem aquela pessoa, um ambiente familiar muito conturbado, e aí a gente percebe, assim, mulheres que passam por situações abusivas de relacionamento, adolescentes e crianças que não se sentem acolhidos, amparados, que o ambiente é muito instável, inseguro, começam, então, a desenvolver sintomas de depressão.
No nosso canal, aqui, nós temos vários vídeos sobre depressão que, infelizmente, tem muitos comentários de crianças, e crianças cada vez mais novas, 10 anos, 12 anos, que comentam lá sobre sintomas depressivos, sobre vontade de morrer, de não sentir que os familiares, as pessoas percebem esse sofrimento, por não terem coragem de compartilhar aquilo que elas estão sentindo, estão passando. Então, todos esses são sinais que nós devemos estar atentos. E, além disso, quando a gente percebe alguém do nosso redor que está pesquisando coisas sobre autoextermínio, lendo muito a respeito, quando a gente percebe sinais de compra de armas, de corda, de veneno, aquela pessoa que começa a resolver muito as questões da vida, eu quero fazer um testamento, eu quero pagar todas as minhas contas e deixar tudo, eu tenho medo de morrer amanhã e não quero deixar nada para ninguém. Então, a gente precisa estar atento a essas questões que mostram que a pessoa pode estar pensando, planejando alguma coisa. Um outro sinal que se tornou muito frequente também são as postagens em tom de despedida. Antigamente, um pouco tempo atrás, nem chega a ser antigamente, porque a tecnologia não é tão nova assim, nada, né? Está sendo muito rápida a coisa, mas antes era mais o conteúdo de cartas, né? As pessoas deixavam cartas de despedida, às vezes de pedidos de desculpa, de perdão. Mas hoje a gente tem visto muito a questão das postagens, aquelas pessoas que começam a fazer postagens em tom de despedida, e isso também serve aí como um alerta para a gente ficar atento a esses sinais. E aí, a partir desses sinais, eu identifiquei isso no meu contexto, ali nas minhas relações, alguém que eu convivo está passando por isso, está demonstrando esses sinais, aí sim é o momento de agir. E aí, eu vou pedir ao meu amigo Wellington agora para continuar falando para a gente aí, então, como você pode ajudar essa pessoa a partir de que você tem identificado esses sinais que eu acabei de falar. Bacana, muito bom, né? A gente começar a entender como tratar desse assunto tão sério. Muito bom ouvir aí as informações passadas pela Keline, pela Lilian, né? Que nos ensina e nos faz conseguir identificar, né? Olhar, ter um outro olhar para esse comportamento suicida e, como eu falei, com o objetivo único, né, de salvar realmente uma vida. Como ajudar? Essa é a grande questão, e acho que é o grande objetivo desse nosso encontro aqui, no início do mês de setembro, né? A ideia é que a gente possa passar informações que possam ser úteis, informações simples que possam ser úteis. E a primeira coisa que eu queria falar que é importante, se você pretende ajudar alguém que passa por uma questão, um problema desse, que você identificou um comportamento, por exemplo, ouvir com muita atenção. A gente chama de escuta empática, que é ouvir a pessoa, né? Ouvir sem nenhum julgamento. Às vezes a gente ouve algumas coisas e, de repente, você até não concorda, aquilo não faz muito sentido para você, mas um pedido que eu faço, se você quer ajudar alguém, não foque em você. Não veja como se fosse você encarando aquele problema, vivendo aquele momento, mas foque na pessoa. É o que ela sente, é o que ela sofre, que está definitivamente em questão ali. Portanto, nessa escuta empática, a informação que a gente passa é que você não julgue, não culpe a pessoa, né? Não ofenda. Às vezes, querendo ajudar, a gente acaba dizendo que a pessoa, aquilo é fraqueza, que ela não tem motivos. Não, aquela pessoa ela quer ser ouvida naquele momento. Ela precisa desse acolhimento.
Então, essa escuta empática, esse ouvir com atenção, é como se estivesse acolhendo aquela pessoa naquele momento, né? Porque se você falar alguma coisa que traga algum peso para ela, assim, ela não precisa disso. Se a pessoa já está passando por uma depressão e ela já está com a autoestima baixa o suficiente, e ouvir certas coisas vai piorar. Então, é muito melhor você ouvir mais, né? E aquela pessoa naquele momento. Então, esteja disposto a ouvir. Quando eu chamo de escuta empática, eu digo ainda que, se você pretende ajudar alguém, é importante que você tenha tempo para aquilo, né? Que você não tenha um compromisso depois. Eu, por exemplo, no consultório, quando eu sei que é um caso de depressão, né, de depressão maior, quando eu sei que é um comportamento suicida, por exemplo, a primeira vez que eu vou atender a pessoa, eu deixo 2 horários, porque às vezes é difícil para a pessoa se abrir, né? E às vezes ela consegue falar, no momento que ela consegue falar, eu não posso dizer que terminou a sessão, né? Eu sempre vou prolongar, porque é importante que aquele momento aquela pessoa seja ouvida e ela falar, isso pode significar muito, pode salvar a vida dela. Dentro dessa questão da escuta, a Lília já falou muito bem, né? A gente tem que estar sempre observando, né? E aí, quando você consegue, de certa forma, observar, né, o que essa pessoa está fazendo, a Lília falou, nem sempre a pessoa fala que quer morrer de maneira direta, mas indireta. Então, observa com atenção os jovens, né? De repente, aquela pessoa está usando casacos, mesmo num momento quente, e alguma coisa está acontecendo ali. Então, observe e se aproxime, não para julgar, mas para ouvir a pessoa. E uma coisa que ainda eu quero colocar dentro desse ponto de observar, de escutar, é porque quando a pessoa diz que quer morrer e tal, normalmente o julgamento que vem é de que a pessoa está falando aquilo para chamar a atenção, né? Tem um ditado popular aí que diz que cão que late não morde, né? Enfim, isso não é verdade, né? Todo cão late, né, e morde. Todos aqueles que mordem, eles conseguem latir. O que eu quero dizer com isso é que a pessoa que fala, ela pode cometer o suicídio. Muita gente acha que quem fala não vai cometer, não. Todas as pessoas que cometeram suicídio, elas falaram, sinalizaram de alguma maneira, direta ou indireta, que fariam aquilo. E aí, ainda mais uma orientação, é a importância de você perguntar. Eu falei da escuta, né? E ali, depois de ouvir, você pode perguntar. E eu quero frisar uma coisa importante aqui. Não tenha medo de perguntar. Preste atenção nisso. Perguntar não vai incentivar a pessoa. Não vai. Os motivos que estão levando a pessoa a cometer aquele ato, a pensar em acabar com a própria vida e terminar a própria vida, né? Na verdade, ela quer terminar com o sofrimento dela, os motivos são outros, né? E quando você fala sobre aquilo, às vezes a gente desarma aquilo que estava tão, tão certo, tão preso ali. Há um mito de que a gente não deve falar, e o Setembro Amarelo, ele vem realmente mostrar que é o contrário disso. Nós precisamos falar, e se você aborda uma pessoa com bastante empatia, com bastante atenção, com bastante acolhimento, chega um momento que você pode perguntar assim, né? Você pode perguntar a ela se ela já pensou em tirar a própria vida, se ela planejou isso, e, enfim, a partir daí, ajudar para que, quem sabe, outras alternativas ela possa ter para
acabar com aquele sofrimento. Não é isso, Keline? Keline vai falar um pouquinho sobre essas alternativas. É isso aí, Wellington. Eu acho que essa é exatamente a grande dúvida das pessoas. Como que eu posso ajudar, então? Como a gente vem falando, a escuta, como o Wellington acabou de dizer, inclusive, a escuta empática, ela é fundamental. Eu falei lá no modelo cognitivo que só quem vive isso sabe exatamente o que é. Você que não é depressivo, você que não sabe o que é viver uma depressão, nós temos no nosso canal um videozinho chamado Um Cachorro Preto chamado Depressão. Esse vídeo é muito bacana e a gente sempre passa para os nossos pacientes que estão em depressão para que eles apresentem para os seus familiares, para que os seus familiares consigam entender o que eles vivem. E é um vídeo bacana porque ele faz uma analogia de um cachorro que está acompanhando. Por que um cachorro? Quem tem um animalzinho como um cachorro sabe bem que o cachorrinho segue a gente para todos os lados em que a gente vai na casa. E esse cachorro, chamado depressão, que o vídeo aborda, ele coloca exatamente nesse ponto de que é a depressão acompanhando para onde a pessoa for. Se a pessoa for para o trabalho, a depressão está junto. Se a pessoa for para deitar na cama, a depressão está junto. O mundo, ele é cinza, ele é sem graça. E aí, quem nunca teve depressão, olha para aquela pessoa como se ela fosse preguiçosa, como se aquilo fosse frescura, exatamente porque não entende. Então, a empatia é saber se colocar no lugar do outro sendo o outro. E a única maneira de eu entender o que o outro vive, como isso, de colocar no lugar do outro, é exatamente entender o que o outro vive. Então, antes de você criticar, antes de você julgar, tente entender como é o percurso dessa pessoa. E a empatia, ela vai entrar muito em cima disso. Então, você tem que entender. Agora, entender significa concordar. Você não precisa concordar com essa pessoa que está se afundando, mas você precisa acolher, compreender o que ela passa. Então, esse é o primeiro passo de como ajudar. O segundo é que é muito difícil. Até mesmo eu, como psicóloga, quando tem alguém, nós, né, como psicólogos, quando tem alguém que está na família depressiva e que a gente é envolvido emocionalmente, difícil para a gente ajudar. Eu digo que talvez seja impossível e a gente precisa buscar ajuda de um profissional para poder auxiliar aquele familiar. Imagina você que é leigo, que não sabe o que fazer. É difícil, dói, a gente sofre junto, a gente adoece junto com aquele familiar. Então, é muito importante que você ajude essa pessoa a buscar por uma ajuda profissional. Marque uma consulta com ela, incentive. Às vezes a gente recebe, tanto no canal, nos vídeos, nos comentários, ou via WhatsApp, as mensagens, pelo nosso site de atendimento online, mensagens de alguém tentando levar um familiar para a terapia. Como eu faço? A pessoa é depressiva, a pessoa não sai da cama, a pessoa não quer ir fazer a terapia. A orientação que a gente dá é simples. Você já deve estar falando no ouvido dessa pessoa há quanto tempo? Essa pessoa já deve estar, assim, desculpa a expressão, mas de saco cheio de tanto que você fala com ela. Então, faça um acordo, vira para essa pessoa e fala o seguinte, olha, eu vou marcar um atendimento. Vá nesse atendimento, se você não gostar, você não precisa voltar. Porque aí a pessoa aceita a sua proposta, ela vai nesse atendimento para poder ficar livre. Assim ela me deixa em paz e para de me atormentar. Mas aí vem um passo muito importante. Você conversar antes com o profissional, explicar que o seu familiar está nessa condição, escolher muito bem quem vai atender, tá? Porque isso é fundamental. Você entender como que essa pessoa trabalha, ter referências, conversar sobre isso com quem vai acompanhar o seu familiar. E o tratamento, ele é feito numa
4 bases a gente faz o tratamento com pessoa depressiva. Nós, na terapia, a gente trabalha dentro do modelo cognitivo, que é ajudando essa pessoa a melhorar a percepção dela do mundo, mudar as questões dos pensamentos, entendendo as distorções cognitivas que estão fazendo aquela pessoa se posicionar daquela maneira. Porque nem tudo o que a gente pensa é verdadeiro. E o nosso pensamento pode vir carregado de distorções, e essas distorções é que estão fazendo com que ele fique depressivo. Então, a terapia TCC vai trabalhar com essas distorções do pensamento para que essa pessoa possa olhar para a vida de uma maneira diferente através da modificação dos seus pensamentos, reconhecendo o que é real e o que é distorcido. Então, uma dessas 4 bases é a terapia. Na maioria das vezes, a pessoa precisa, sim, de um acompanhamento psíquico. E aí vem um ponto, que é um ponto melindroso. Muitas pessoas têm um preconceito. Tem preconceito com a terapia também. Nossa, e como tem? Que terapia? Terapia é coisa de doido. Eu falo para o espelho, eu falo para um amigo. Terapia é diferente de escuta. É claro que o terapeuta tem que ter uma boa escuta, mas é uma escuta para se trabalhar. Então, ele vai fazer a terapia e vai trabalhar. Não vai ser um verbalizar apenas, um jogar para fora tudo que está pensando. Então, ele entra com a questão também da medicação, por quê? Às vezes a pessoa chega com um estado de humor tão depressivo, tão carregado de uma ansiedade, daquela patologia, que trabalhar essas distorções cognitivas se torna muito difícil. Uma metáfora que eu uso é como se eu chegasse para você, que está me escutando, e sentasse no carona do carro e virasse para você e falasse, olha, me leva até a Casa Verde. Eu sei onde fica a Casa Verde, você não sabe, você precisa que eu te guie. Mas eu faço uma tremenda sacanagem com você, eu coloco uma venda nos seus olhos. Aí você vai ter que confiar cegamente em quem está do seu lado como copiloto. Difícil, porque freia, anda, vira para cá, e você não enxergando nada, é muito difícil. Então, quem está sentado do seu lado é o terapeuta, um dedo apontando o caminho. Para onde você vai, como que a gente vai fazer para trabalhar todas essas questões? O remédio vem tirar essa venda, porque essa venda dificulta você nessa caminhada. Então, é muito importante que você, sim, sem essa venda nos olhos, consiga seguir a direção que o terapeuta te coloca. E nós trabalhamos com a TCC, o Wellington também com a TCC e a terapia do esquema. A gente gosta muito dessa abordagem, porque é uma abordagem que prepara o paciente para que ele seja o terapeuta dele. A hora que ele estiver melhor, que ele estiver de alta, ele vai lembrar, ele vai trazer com ele para o resto da vida as técnicas que ele aprendeu para identificar os pensamentos, para reconhecer as suas crenças centrais, as suas crenças mais superficiais também, que estão levando ele para tudo aquilo ali. Então, através da psiquiatria, ele vai tomar a medicação. Você ajudou ele a chegar até o profissional. Se o paciente estiver extremamente depressivo e com ideação suicida, é fundamental que você ajude na administração dessas medicações. Porque você que está lúcido vai conseguir entregar na mãozinha dele lá o remédio, a dosagem que ele vai tomar naquele dia. Mas uma pessoa, se ela estiver no auge da depressão dela, com os pensamentos totalmente distorcidos, ela corre o risco de fazer uma superdosagem. E aí essa superdosagem pode ser intencional, mas pode ser também não intencional. E pode vir a ter um suicídio sem que ela queira. Então, a overdose de remédio, uma overdose de droga, porque a droga também entra, as drogas ilícitas, né? Elas entram para poder tampar alguma coisa ali na vida que não está legal. Elas vêm como se fossem uma boia, algo para salvar a vida, e não é. Então, tem muitas pessoas que acabam cometendo suicídio sem querer, pelo abuso de substâncias. Você está diante de um paciente depressivo, você pode ajudar muito nessa questão da administração do remédio.
Bom, falamos então de duas bases. A terapia, que vai ajudar a colocar a cabeça em ordem, a ter esses pensamentos menos distorcidos da realidade. A medicação, que vai ajudar a pessoa nessa caminhada. Para potencializar a medicação, a gente sempre pede aos nossos pacientes que pratiquem atividade física. E a gente escuta muito nos nossos vídeos, escuta não, a gente lê nos comentários dos nossos vídeos, pessoas falando assim, como? Se eu não consigo levantar da cama, como é que eu vou iniciar uma atividade física? Quando ela entra num processo terapêutico, quando ela começa a tomar remédio, ela dá um pouquinho de possibilidade de fato, levantar da cama. Aí é a hora que você, familiar, pode estimular a fazer uma caminhada numa área aberta, a fazer uma atividade física, talvez coletiva, individual, em ambiente aberto, em ambiente fechado. Você pode ajudar essa pessoa a entender que tipo de atividade física ela gosta. Porque quando a gente pratica atividade física que libera, que aumenta os batimentos cardíacos, a gente tem o disparo de endorfina e dopamina, que são duas substâncias que causam prazer e diminuem a ansiedade. Então, isso vai ajudar na potencialização da medicação. E uma mente depressiva, uma mente ansiosa, pode estar muito tagarela. Ela pode vir com tantos pensamentos distorcidos que fica difícil para, na hora de fazer as técnicas da TCC, que a gente apresenta, de contestar aqueles pensamentos, de validar, a mente está tomada por uma enxurrada de pensamentos. A meditação é a quarta base do tratamento da pessoa. Então, a meditação, aquela meditação guiada, em que ela põe o fonezinho de ouvido, onde ela acalma um pouco os pensamentos e tenta se localizar. Nós trabalhamos muito com a meditação do mindfulness, a atenção plena, que a atenção plena traz a pessoa para o aqui e agora. O ansioso, ele tem excesso de futuro, o depressivo tem excesso de passado. Então, a pessoa depressiva, ela tende a estar voltada para aquele passado, ou que foi maravilhoso e que no presente ela está achando que ela não está vivendo aquilo, ou que foi muito ruim, onde ela fica presa. Aí a gente entra com a terapia do esquema, né, Wellington? Trabalhar essas questões desses esquemas que estão enraizados e que faz com que ela perpetue ali, ajuda muito. Então, fazer meditação, estar no presente, no aqui e agora, vai ajudar você. E a gente tem várias técnicas, tem um vídeo no canal do Wellington muito bacana, que fala ali de uma agenda antidepressiva, depois clica lá e acesse esse vídeo. A gente tem vídeos sobre gratidão, que praticar a gratidão é algo muito importante, porque faz com que essa pessoa exatamente desfoque daquilo que está faltando na vida e consiga olhar para diante desse caos que eu estou enxergando na minha vida, o que eu ainda tenho ali que é bom. Então, você pode ajudar, dá uma ida lá na nossa playlist de depressão, vários vídeos, várias dicas para o paciente. Você pode tomar posse de todos esses conteúdos, de todas essas técnicas, e você ajudar. E o mais importante, incentivar a buscar a terapia. Ok? Lilian, com você. E para complementar, né, a fala da Keline aí, acho interessante ressaltar que a gente falou o tempo todo nessa live de depressão, dos sintomas depressivos, mas é importante lembrar que 90% dos casos de tentativas de suicídio ocorrem com pessoas que têm alguma doença mental, e não só a depressão. A depressão, ela ocorre muitas vezes como consequência de outros transtornos. Ela pode sim ser o transtorno principal, o transtorno de base, mas ela também pode ser consequência de outros transtornos e aí sim levar ao suicídio. Né? Temos aí como doenças mentais que levam a pessoa a cometer suicídio, por exemplo, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, pessoas que têm toque, transtornos de pânico, que podem levar a essas tentativas, seja por desespero,
né, porque a pessoa acha que não vai conseguir, por atitudes impulsivas, né, a pessoa não tem controle da impulsividade, então, tem outros transtornos, outras doenças mentais que também são risco para o suicídio, além de alguns tipos de personalidade, alguns traços e perfis de personalidade, pessoa de personalidade narcisista, a personalidade borderline, são transtornos que, se não forem acompanhados de perto, se não forem tratados, são considerados também riscos potenciais para o suicídio. Então, eu só queria fazer esse acréscimo aí na fala dos colegas e no que eu mesma já falei, para que não gere uma interpretação nas pessoas de que somente quem tem depressão é que vai cometer suicídio. Pessoas que também não têm, né, transtorno mental nenhum, nenhuma patologia previamente diagnosticada, quando passam por uma situação que gera muito desespero na pessoa, ela se vê desamparada, ela não tem, percebe que não tem com quem contar, essa é a sensação dela, isso gera essa sensação de desamparo, de desespero, isso pode fazer também com que a pessoa cometa o suicídio, né? Como eles já ressaltaram aí, às vezes até de maneira acidental, tentando buscar ali um alívio para aquele sintoma imediato, eu estou com muita ansiedade, aí eu tomo medicação para diminuir essa ansiedade, e isso passa de um limite e pode ocasionar, então, um suicídio. Falando disso, eu gostaria de divulgar, né, que vocês fossem conhecer o nosso site dos e-books. São livros escritos por mim, pela Queline, que falam a respeito do toque, da ansiedade e da depressão. Os nossos e-books, primeiros passos para vencer o toque, primeiros passos para vencer a ansiedade e primeiros passos para vencer a depressão. Foram e-books cuidadosamente escritos, em linguagem bem acessível, nada muito técnico, justamente para facilitar a compreensão das pessoas, com uma linguagem de psicoeducação, para que vocês entendam, compreendam cada transtorno desse, e também apresenta esse e-book várias técnicas da terapia cognitivo-comportamental que você pode colocar em prática para aprender um pouco sobre essas distorções de pensamentos, como avaliar esses pensamentos, como contestar esses pensamentos, né? Entre outras técnicas que também são apresentadas lá nos e-books. Além disso, nós também temos o e-book 4 Poderes, que é um relato da experiência de depressão que a psicóloga Queline teve e onde ela compartilha como ela superou essa depressão. Então, também é bem interessante que vocês possam visitar o site, conhecer os e-books. E, além disso, eu queria falar para vocês que nós vamos ter, durante todo o mês de setembro, vídeos voltados para essa campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Então, na segunda-feira, no dia 7/9, nós vamos ter o vídeo sobre comportamento suicida, como identificar e prevenir, com o psicólogo Wellington Silva. No dia 10, quinta-feira, o vídeo sobre perfis e fatores de risco para o suicídio, comigo. No dia 14, numa segunda-feira, o que está por trás da ideação suicida, com a psicóloga Queline. No dia 17/9, será depressão e ansiedade não são a mesma coisa, com o psicólogo Wellington. No dia 21, numa segunda-feira, a importância da esperança na prevenção ao suicídio, comigo também. No dia 24/9, uma quinta-feira, por que as pessoas reclamam, mas quando lhes apontam uma solução, elas não fazem nada,
com a psicóloga Keline. E, para finalizar, né, o mês de setembro, essa campanha, no dia 28, numa segunda-feira, teremos o vídeo sobre ansiedade, toque e depressão. Qual a relação entre esses transtornos com o psicólogo Wellington Silva? Então, nós teremos aí um mês recheado de informações sobre conteúdos que poderão ajudar vocês, como prevenir o suicídio, né? Como ajudar uma pessoa em risco de autoextermínio. A intenção, como a gente disse desde o começo e durante toda a live, é levar conhecimento para que vocês possam cada vez mais ser atuantes nessa questão da prevenção, que a gente possa evitar que mais vidas se percam, né, por falta de apoio, por falta de ajuda, por falta de orientação. Entender que todos nós estamos suscetíveis, estamos sujeitos a passar por uma situação assim algum dia. Né? Existe uma ilusão, né? Um mito de que só quem tem transtorno mental na família é que vai ter alguma doença mental, só quem tem histórico familiar de depressão, esses tipos de transtorno é que vai ter na família. Então, se na minha família ninguém teve, eu também não vou ter, e aí eu acho que isso é coisa de pessoa fraca, de uma pessoa traumatizada, isso é frescura. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente é forte até a coisa acontecer. A gente vai sendo forte, sendo forte, sendo forte, até o dia que o caldo entorna, a corda arrebenta, algo vem com uma intensidade maior e a gente não consegue ser forte mais. Então, vamos ter mais empatia, acolher e perceber a dor do outro, como o Wellington falou, entendendo que a minha ótica, o meu jeito de ver e de resolver as coisas não é a mesma ótica, o mesmo jeito de resolver do outro, porque cada um faz aquilo que dá conta com os recursos que tem, com as vivências que tem, com aquilo que conseguiu formar de aparato psicológico. Então, eu, de repente, posso estar diante de uma situação e com toda a minha vivência, todo o meu aparato, eu consigo tomar uma decisão, fazer um movimento de uma forma, mas a outra pessoa, com a história de vida dela, com os traumas dela, com aquilo que ela tem de aparato, tem outra condição de reagir. Ela não tem a mesma condição de fazer a atitude que eu teria, de tomar a mesma decisão, de fazer o mesmo movimento. Então, eu não posso querer impor isso a ela, isso não é ajuda. Então, eu preciso escutar, acolher e tentar ajudar dentro do que é a condição daquela pessoa. Eu espero que tudo isso que nós falamos aqui fique para vocês e que vocês consigam absorver, né, que tenham conseguido compreender essa nossa intenção e que, mais do que isso, vocês acompanhem durante todo o mês de setembro esses conteúdos para que possam aprender ainda mais sobre como ajudar essas pessoas. Miriam, muito obrigada aí pela complementação, que foi até uma das perguntas, que eu não sei se deu tempo de você ver, que foi deixada aí para nós, sobre essa questão se só, eu vou ter que pôr meu óculos, tá, gente, que eu não enxergo nada. Então, é nesse negócio, exatamente, o Rafael colocou, que eu achava interessante, se possível abordar, tem várias doenças que podem não ter comorbidades. Então, essa resposta, essa pergunta do Rafael, eu creio que a Lilian conseguiu responder para nós. Qualquer coisa, Rafael, envie-nos mensagem, depois aqui os comentários, continue mandando o que a gente pergunta. Bom, então temos mais algumas perguntas, e como a própria Lília explicou, agora é o momento da gente estar respondendo. Pode colocar para nós, Carol, que está nos assessorando aí. E aí o Flávio, ele perguntou diretamente para mim. Eu conheço o caso de uma família que tiveram 3 casos de suicídio nos últimos 20 anos. E se existe uma propensão genética para o suicídio?
Como a própria Lilian disse, existe a questão, sim, genética para doença, mas doenças mentais, mas também não é só quem tem esses casos na família que acontece. Mas a gente vê, é muito comum, a família, por exemplo, a gente recebe pacientes com toque, quando a gente vai escutar a família, esse paciente, a mãe teve, o tio teve, o avô teve, então pode sim ter um componente genético. Eu não diria para o suicídio, mas de repente sim, para a depressão, para a ansiedade, para algum transtorno que possa estar acometendo aquela pessoa e naquela família. O Wellington trabalha muito com os esquemas. Quer complementar para nós, Wellington? Sim, a gente pode... É o que você falou, Keline. Na verdade, os estudos hoje, eles provam mesmo, né, que existe uma questão genética, existe uma questão hereditária, não exatamente no suicídio, tá? Mas na depressão, nas doenças mentais, né, porque esses genes, eles são formadores aí de todo o sistema nervoso, de todo o núcleo, né, da pessoa, e possivelmente dentro de uma composição familiar, tá, existe uma cadeia genética muito parecida, e a pessoa vai ter ali os índices baixos, né, de serotonina, como exatamente tinham as outras pessoas da própria família. Existe uma questão também, dentro dessa parte genética, não apenas genética, né, mas o suicídio ele é muito... como se ele fosse contagioso, né? Então, dentro de um certo contexto, quando uma pessoa passa por isso, parece que acaba realmente encorajando que outras façam. Então, às vezes, dentro da mesma família, a pessoa é levada a ter, de repente, o mesmo destino, a mesma coragem que teve um familiar e acaba terminando a vida do mesmo jeito. Tem esses fatores também no caso do que o Fábio colocou, porque foram 3 casos na mesma família nos últimos 20 anos. Né? Então, há uma questão aí, uma retórica familiar, enfim. Essa contribuição que eu faço dentro desse tema, Keline. Lilian, quer complementar? Eu só queria dizer que, dentro da perspectiva, né, que a gente tem, é que isso vem mesmo de uma modelagem de comportamento mesmo, né, um aprendizado. Se a minha mãe fez e se livrou, isso resolveu o problema dela, né, ela conseguiu sair dessa situação desse jeito, então é esse jeito que eu aprendi, eu vou repetir, eu vou replicar o comportamento. Então, uma atitude no momento aí de desespero, é o que vai vir à mente, é aquilo que eu tenho de memória, né, de outras situações passadas. Então, aquilo ali, eu vejo como uma repetição mesmo de um comportamento aprendido, como a gente aprende N outros comportamentos na nossa família. Infelizmente, esse acaba sendo um ruim, mas que também pode ser aprendido, e que, sim, precisa ter aí um componente genético para as doenças, né? Não para o suicídio, mas para as doenças que levam a essa distorção e a querer cometer o suicídio, aos sintomas e tudo isso mais. Carol, coloca a próxima para a gente ver aí o que mais tem. Bom, a Tereza colocou que, na minha opinião, a campanha deveria ser fortemente no norte da valorização da vida. O Setembro Amarelo pode aguçar os potenciais suicidas. O Wellington falou um pouquinho disso. Completa aí para nós, Wellington. Assim, nós tivemos, né, durante muito tempo, um grande tabu sobre a questão de falar sobre isso. Né? E eu tenho afirmado que falar não incentiva, falar informa, falar esclarece. Na verdade, a ideia do Setembro Amarelo vem da história, né, do rapaz nos Estados Unidos, um adolescente, se eu não me engano, Mike, né, que ele
ficou consertando e acabou pintando um carro, um Mustang de amarelo, e isso escondia aquele estado depressivo e ninguém percebeu até que ele cometeu suicídio. E no dia do velório dele, fizeram fitas daquela cor, daí veio a questão do Setembro Amarelo. Não existe uma cor exatamente para isso. A ideia veio dessa história e a coisa continua acontecendo e aquelas fitas foram distribuídas com a ideia assim, se você precisar, peça ajuda. Então, quando a gente divulga hoje o Setembro Amarelo, é com base nessa iniciativa, nesse momento, nessa conscientização que aconteceu nesse episódio do Mike, foi na década de 90, não lembro exatamente agora o ano, mas na década de 90 que aconteceu isso. Então, não vejo dificuldade. É claro que valorizar a vida é mais importante, a nossa live deu essa ênfase, né, na própria vida, mas se precisarmos falar, esclarecer sobre o tema, com informação, com conteúdo, com responsabilidade, eu acho que é bastante válido, né? Mas eu entendi, eu conheço a Tereza, tá? Mando um abraço para ela, né? Muito carinho, entendi a preocupação dela. Parece que a gente vai se falar mais em suicídios, né? E, na verdade, a gente quer esclarecer o tema suicídio e valorizar a vida acima de qualquer coisa. Complementar, Lilian? Eu queria fazer uma diferenciação aí, que às vezes as pessoas fazem uma generalização e acham que falar de suicídio é eu contar o suicídio de alguém. Ah, fulano suicidou assim, fez isso, fez aquilo e tal, tal, tal. E aí, a proposta do Setembro Amarelo não é isso, porque isso realmente causa o padrão de modelagem, de a pessoa se identificar com aquele padrão e repetir o ciclo. Ah, eu também estou vivendo isso, então eu vou fazer aquilo. Então, durante muitos anos, houve essa preocupação da mídia de não expor, de não falar, e precisa mesmo ter um cuidado de preservar essa família que está em sofrimento, de não ficar expondo a história, de como que aconteceu e tal. Isso não é necessário para se fazer a prevenção. E não é esse o nosso intuito aqui, né? Que é o que, por exemplo, tem acontecido muito nas séries, muitas séries americanas, principalmente, aí vem trazendo muito conteúdo do suicídio, e aí eles trazem de uma forma que expõe muito a situação e que muitas vezes faz o jovem se identificar com aquele contexto e, a partir daí, repetir o ato, achando que se aquele personagem vivia aquilo, eu também estou vivendo, essa foi a forma dele de resolver, eu vou resolver também. Há 2 anos atrás, acompanhando adolescentes de uma instituição, eu percebi que isso estava acontecendo muito, fui estudar e vi que os índices de suicídio entre crianças e adolescentes estavam aumentando muito a partir do lançamento de uma determinada série. Então, a gente vê que se isso não for feito realmente com cuidado, com cautela, pode sim levar a essa identificação e repetição do padrão, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com a família lá que o Flávio relatou também. Mas o intuito aqui é diferente, e da campanha do Setembro Amarelo como um todo, é de falar de suicídio, de prevenção, do que faz, dos sinais, essas coisas. E isso é o contrário, isso gera conhecimento e prevenção, é diferente. Duas perguntas, coloca para gente, porque nós já estamos aí com mais de 1 hora, daqui a pouco as pessoas nem querem nos ouvir mais, para a gente saber, e assim, se a gente não conseguir responder as outras perguntas, a gente vai estar depois nos comentários do vídeo, a gente vai estar respondendo. A Regina colocou aí, né, como que a gente sai dessa? E o sair, Regina, da mesma forma que a gente fez essa orientação para os familiares de como ajudar, a pessoa, ela também pode se ajudar. Então, o primeiro passo é aceitar e entender que
que ela passa por esse momento difícil e que precisa de ajuda. E que a ajuda ela pode buscar pelas pessoas com quem ela convive. Mas o que a gente vê, eu participo de um grupo no Facebook de depressão e ansiedade, essas coisas, e aí as pessoas falam muito no fato da depressão, que familiar já está cansado de mim. Provavelmente ele não está cansado de você, ele está cansado de ver o seu sofrimento, e aí vem essa impotência de que eu não sei o que fazer. Por isso da nossa live hoje, de ajudar os familiares a nortear esses familiares sobre o que fazer. Mas a pessoa que sofre disso, ela precisa muito se implicar e aceitar. Reclamar, como o próprio nome diz, é clamar várias vezes. Não adianta ficar reclamando. Ela tem que buscar por alternativas que vão ajudá-la a se posicionar de uma maneira diferente. Completem para nós. Lilian, Wellington. Keline, você falou uma coisa que me lembrou aqui, a dificuldade, né, que ficam as famílias, às vezes, depois que isso acontece, né, e muita gente se culpa, né, poxa, como eu não percebi, e assim, queria que você tivesse um olhar de compaixão consigo mesmo em relação a isso. Né? Nós falamos aqui, nossa ideia é dar uma prevenção, nossa ideia é mostrar com esses vídeos, com esses ensinamentos, alguns traços do comportamento para que a gente possa salvar uma vida, mas eu quero que você entenda que, inclusive médicos, psicólogos, pessoas que trabalham, às vezes, em clínicas psiquiátricas, elas não conseguem prever o suicídio, ver sinais de uma pessoa próxima, né? Por várias questões. Então, assim, evite se culpar, né? Me falou em familiar, me veio isso à mente. Evite se culpar. Algum familiar já passou por isso. E como sair dessa, né, que o nosso amigo colocou, nosso ouvinte aí colocou, procure ajuda. Como a Keline colocou, a ajuda profissional, a psicoterapia, às vezes, em algum momento, o tratamento medicamentoso. Procure ajuda. Certamente você vai sair dessa. Eu acho que é Regina, né, o nome dela? Regina. É isso. Então, Regina, meu recado para você e para todo mundo que está nessa situação, que está passando, né, achando que não tem mais jeito, que não vai conseguir, é que você lembre-se de uma coisa: se alguém conseguiu sair, conseguiu ficar bom, você também pode, você também consegue. Então, vamos buscar os caminhos. O que é que outras pessoas fizeram que deu certo? Né? Como essas pessoas conseguiram vencer, como essas pessoas voltaram a ficar funcionais, a ter uma vida tranquila, conseguiram ter realização, propósito, desejo de viver, como que isso foi retomado? Então, busque as alternativas que a Keline já falou aí, de buscar ajuda. Se você não deu certo com um profissional, não desista na primeira tentativa, né? Precisa encontrar um profissional que você confie, que você acredite nas técnicas. Se você não deu certo com uma medicação, tente outra medicação. Muitas vezes não vai ser a primeira medicação que vai dar certo mesmo. Nós somos individuais, nossos organismos são diferentes, os transtornos são diversos, então, às vezes, o diagnóstico não é tão simples, pode haver um erro de diagnóstico e precisa ser revisto. Então, é importante que você não desista de você. Não desista. Saiba que você precisa encontrar em quem você vai se apoiar, quais as técnicas, qual pessoa, qual profissional, mas você vai conseguir, vai dar certo, tá? Então, o meu recado é esse, que você
siga esse desejo de melhora e busque por ajuda. O e-book dos 4 poderes, que eu já mencionei, a Keline compartilha essa trajetória dela, de como foi. Eu gosto de falar disso porque eu acho de uma grandiosidade muito, né, de querer compartilhar isso, de ter vivido essa experiência e de mostrar para as pessoas que, olha, existe saída, a gente consegue. E o e-book deixa isso muito claro para quem lê e passa por isso, né? Quem já teve, quem já passou por uma depressão, sabe como é difícil viver tudo isso, e depois, quando a gente está fora, a gente tem uma outra ótica, a gente vê como que foi importante essa trajetória, as ajudas que a gente teve, os apoios, e como é bom estar do lado de cá, feliz, realizado, conseguindo ter a vida retomada, né? Então, não desista. E é possível sim, tá? Poliana, o seu comentário foi muito pertinente, porque a gente tem no nosso canal um vídeo de depressão infantil. Infelizmente, a gente recebe quase que diariamente mensagens de crianças falando: eu estou passando por tudo isso, mas não tenho coragem de falar para os meus pais. E aí a gente sempre procura responder a esses comentários deixados pelas crianças, principalmente porque elas, mais do que ninguém, elas precisam ser amparadas. E uma das coisas que a gente busca, se de repente elas não confiam pai, na mãe, para poder contar, ou às vezes o pai e a mãe acham que é frescura, a gente indica que procure por um tio, às vezes até pelo professor. Então, tem muitas crianças que confiam no professor, e o professor é fundamental que ele saiba ser essa fonte. Carol, nossa última pergunta, por favor, para a gente responder. O Wellington, já que você conhece, responda para nós. Pois é. Isso é uma queixa muito frequente, né? Muitas vezes a gente atende as mulheres com essas queixas. Ah, meu marido e não aceita, né? Meu filho e não aceita, né? Vai aí, Wellington, ensina pra gente como que faz para levar um homem para tratamento. E não é só o psicólogo, não, né? Qualquer médico, né? Eu cheguei a comentar um pouco sobre isso. Eu acho que duas coisas que eu considero. Essa questão de ser criado como o durão, né? E que tem que resolver, aquela ideia muito comum antigamente de que o homem não chora. Então, o homem não foi assim preparado para apresentar as suas fraquezas. Talvez o fato de estar no médico, estar num terapeuta, o fato de se abrir é uma exposição de uma fragilidade que ele tem, né? Eu lembro que eu dei uma palestra só para homens, falando sobre a fragilidade masculina, né? O nome era Papo de Homem, né? Para a gente poder falar ali entre a gente sobre as nossas fraquezas, né? Então, eu vejo que essa é uma grande dificuldade, essa cultura masculina, né, de que o homem, ao falar sobre as suas fraquezas, sobre as suas dificuldades, seria como admitir ali uma fragilidade, e ele não foi preparado para isso. Eu vejo muito esse ponto dentro dessa recusa de procurar um tratamento não apenas psicológico, mas qualquer médico, o homem dá um trabalho de ir, né? A minha esposa deve estar me ouvindo, deve estar rindo aí um pouquinho de mim. O saber, e também reluto em alguns momentos, mas precisamos mudar isso, precisamos aprender com isso. E como, Keline e Lília, vocês sabem, né? Não sei se é por uma coincidência, né? Não sei, mas eu tenho atendido muitos homens ultimamente, né? Então, isso é um sinal de que a gente está buscando apoio, buscando ajuda e melhorando nesse ponto aí.
E o convencimento pode ser igual o que eu falei, né? A mulher fala tanto na cabeça do homem que o homem vai para me deixar sossegado. E aí cabe ao psicólogo conseguir fazer um bom atendimento e mostrar para ele que é possível. Ok? Tudo pronto? Então, nosso muito obrigado pela participação. Um abraço a todos. Tchau, gente. Um grande abraço a todos, né? Até o nosso próximo encontro. Isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.